Olá, amigos da Educa Web Radio, professor Rodrigo Prando. Tô gravando esse vídeo aqui porque na semana passada eu gravei um vídeo fazendo uma comparação do governo Lula e do governo Bolsonaro. Qual que era a ideia da comparação? O Lula recentemente trouxe Gleisi Hoffmann para o ministério e muita gente criticou, dizendo que Gleisi é uma deputada e até então presidente do PT muito aguerrida, muito dura, né? E que não ocuparia a pasta de relações institucionais, né, de uma forma muito positiva para o governo, dizendo que radicalizaria o governo à esquerda, né? Daria uma guinada à esquerda. Bom, mas talvez seja no fundo o desejo do presidente Lula, porque sabidamente Gleisi sempre esteve ao lado do Lula, sempre foi fiel e manteve o PT coeso, inclusive na eleição de 2022, que foi uma eleição duríssima da perspectiva eleitoral. E aí, naquele momento, eu falava o seguinte: olha, talvez, no fundo, dadas as pesquisas que mostram a desaprovação crescente do Lula, ele queira fazer o movimento para não perder, inclusive, aquela fatia, aquele segmento do eleitorado que sempre ele foi fiel. E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos e moradores da região Nordeste. Então, me parece que, além da função institucional de Gleisi agora na Secretaria de Relações Institucionais, ela terá um papel da manutenção da coesão, né, eletrificar a base de apoio, ou seja, a militância histórica do PT. Por quê? Porque sabidamente hoje os partidos políticos no Legislativo, Senado e Câmara têm tido menos dependência do governo, eles estão hipertrofiados porque eles têm manejado cada vez mais fatias substanciais do orçamento. Então, nesse sentido, tem muitos partidos, inclusive do Centrão, que apoiaram o Jair Bolsonaro, que estão no governo Lula e que não têm entregue o apoio necessário ao governo, à agenda que o Planalto coloca aos atores políticos e à sociedade brasileira. Então, no fundo, o Lula pensa o seguinte: se eu abrir mais espaço, significa dar mais poder simbólico, recursos, cargos para partidos e atores políticos que têm estado no governo, mas não têm entregado aquilo que poderiam ou deveriam, de acordo com o que antes a gente tinha, que era o modelo de presidencialismo de coalizão. Então, nesse sentido, Gleisi Hoffmann, além de fazer o papel de relações institucionais, negociações com o Congresso, ela também pode exercer um papel, já pensando na eleição de 26, com relação a manter de forma coesa, eletrificada, elétrica, acesa a militância petista. Ou seja, Lula pensa o seguinte: talvez eu não ganhe muito votos ou apoio ao centro ou mesmo com o centrão, e tenho a possibilidade concreta de perder apoio histórico que eu sempre tive, como por exemplo nos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos ou moradores do Nordeste. E aí eu fiz uma comparação dizendo o seguinte: Bolsonaro, durante seu governo, nunca fez nenhum sinal de moderação. Cada vez que Bolsonaro era criticado por alguma fala, por alguma ação política, ele dobrava a aposta. E naquele vídeo, falando como eu estou falando nesse, né, sem nenhum teleprompter, né, falando aqui de cabeça como eu faço, né, eu falei o seguinte: olha, no governo Bolsonaro, milhares de ministros, centenas, e na verdade não são ministros, né? Eu quis dizer que naquele governo Bolsonaro houve a inserção de milhares de militares no governo. Então aí, só para pontuar direitinho para vocês, eu vou ler aqui uma matéria que naquele momento eu não tinha, mas é uma pesquisa que foi realizada pelo IPEA e foi publicada em 31 de maio de 2022 no site da revista Veja. Então, o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, revela que o governo de Jair Bolsonaro foi responsável por elevar em 70% a presença de militares em cargos de natureza civil na administração pública, né? E aí a gente tem aqui, ó, a pesquisa ela demonstra, porém, que houve uma aceleração considerável a partir de 2019, que é o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Quando ele chega ao Planalto. Em 2018, o número total de militares na administração federal era de 2.372 funcionários e foi para 3.041 em 2021, crescimento de 28%. Em cargos civis foi de 638 para 1.085. Ao mesmo tempo, o governo editou 8 decretos que ampliam a possibilidade de militares integrarem a estrutura burocrática da União. Então eu estava dizendo o seguinte: o Bolsonaro jamais fez uma inflexão ou uma moderação, ele sempre dobrou a aposta. E mesmo assim,
radicalizando no discurso e na ação política, ele chegou competitivo ao segundo turno de 2022 e foi derrotado por uma ínfima margem de votos a favor de Lula. Então talvez Gleisi, o Padilha, possível chegada talvez de Guilherme Boulos ou outras figuras da esquerda e do campo progressista seja uma decisão estratégica de Lula pensando o seguinte: eu não posso perder pelo menos aquele 1/3 que sempre votou no PT em 2026. Então, provavelmente a gente tem aí uma visualização do que será bastante disputada e acirrada a eleição de 2026, numa situação que hoje, né, o presidente Lula e o governo está em maus lençóis, né? Então, assim, as pesquisas indicam, especialmente como a gente sabe pela inflação dos alimentos, uma queda da aprovação do governo. Então, feita aqui uma correção, agradeço ao professor Fúvio, né, porque ele sabe que eu gravo aqui de maneira muito tosca, né, sem muita produção. Eu coloco o celular aqui, tô na minha biblioteca aqui em casa, mas eu quis fazer esse vídeo porque, como cientista político, como acadêmico, eu não gosto de deixar equívocos. Ele falou que era ruim tirar o outro vídeo, então fica esse, né, para que se explique corretamente o que eu quis dizer. Então não são milhares de ministros militares, mas milhares de militares no governo de Jair Bolsonaro, conforme pesquisa do IPEA e matérias publicadas à época ressaltam. Então um abraço para todos vocês e até breve.